Meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Deus esteja dentro do vosso coração, a paz do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, um assunto que eu gostaria de tratar com meus irmãos e irmãs hoje é a respeito da palavra da congregação cristã no Brasil. Se tem algo que é muito importante nos cultos da congregação, eu digo assim, importante para a irmandade, para o povo da congregação, né? Se tem algo que é importante, é o momento da palavra. Quantas vezes, desde a infância, as pessoas, às vezes andavam pela igreja, tomavam água, né? Mas quando chegava na hora da palavra, até as crianças paravam para ouvir. Eu lembro que quando eu era jovem ainda, na faixa dos 13 anos, assim, a gente estava conversando pelos corredores, porque já tínhamos assistido o culto de manhã, às vezes 2, e à noite a gente estava conversando pelos corredores com os amigos, mas quando começava a hora da palavra, a gente corria para a janela. Às vezes tinha um porteiro, assim, mais durão, mais rígido, né? E colocava todo mundo para dentro da igreja. Mas quando a igreja era um pouco maior, não tinha essa questão. Quando a igreja é grande, os porteiros não têm esse procedimento. É mesmo porque lá em São Paulo as igrejas, muitas das vezes, estavam tão cheias. Isso já há muito tempo atrás. Vamos colocar aí mais de 40 anos atrás. Tinha igrejas lá em São Paulo que enchia muito. Mas, meus irmãos, a hora da palavra era um momento assim muito importante. Eu vou dizer, de antemão, eu digo para os meus irmãos, para minhas irmãs, que eu já ouvi muita palavra bonita dentro da congregação. Já vi muita palavra profética, muita palavra assim que eu olhava e sabia que era o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava dentro daquele pregador e tomava também assim o Espírito Santo que estava naquela irmandade. Era um culto lindo, não? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu quero dizer aqui, vamos polemizar um pouquinho, né? Porque essa idolatria pela CCB, essa generalização dizendo que a congregação é o caminho, é a graça, e que lá tem a palavra de Deus, isso é o pecado da maioria dos membros da congregação. É um pecado, é a idolatria da congregação. Então o fanatismo e a idolatria vão se mesclando, tornando uma coisa só. E as pessoas não se apercebem disso. E daqui a pouco estão fazendo uma propaganda enganosa e falsa, dizendo que a congregação ela é detentora da palavra verdadeira e que só na congregação o Espírito Santo fala. Meu irmão, minha irmã, eu diria que nós temos que ser mais cautelosos e não julgar sem conhecimento de causa. Por quê? Eu duvido que as pessoas que falam isso, né, frequentem as outras, embora tem muitas pessoas que vieram de outras denominações e passaram a pertencer à congregação vindo de outras, às vezes de 1, 2 ou 3 denominações, né? Mas uma pessoa para passar assim de muitas denominações, vem uma pessoa assim que às vezes não está muito centrada no evangelho e nem na busca espiritual, né? Às vezes não se deu bem ali, não se dá bem aqui, acaba entrando para a congregação, fica um tempo lá e às vezes nem lá fica e vai para outro lugar. Mas enquanto está lá, diz que lá é o caminho verdadeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, o caminho verdadeiro é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a CCB, não é a Assembleia, não é a Batista, não é a Presbiteriana, Adventista.
nenhuma igreja criada por homem é o caminho que leva ao céu, de forma nenhuma. As igrejas são apenas clubes, grupos, associações, são instituições criadas por homens com um objetivo comum, talvez de congregar ali uma irmandade que está na mesma intenção. Mas aí quando cresce e cria corpo, os homens perdem o rumo, mas não é disso que nós vamos falar. O foco hoje é a palavra. Toda palavra da congregação é uma palavra espiritual. Toda palavra da congregação, pregada nos púlpitos da congregação, é o Espírito Santo falando: meu irmão, minha irmã, eu como pregador da palavra, eu garanto a vocês, e como observador, e como alguém que nasceu e foi criado dentro da congregação, eu na minha infância, eu visitava muito o Brás, comia lanchinho enquanto quando eles estavam fazendo reunião, né? Mas quantas palavras eu ouvi? Eu nasci ouvindo palavra, cresci ouvindo palavra. Mas meus irmãos, minhas irmãs, dentro da congregação sempre teve pregadores e pregadores. Sempre teve pessoas que praticamente nasceram para pregar o Evangelho. Eu vou dizer, assim, como testemunho do meu pai. Ele nasceu para pregar o Evangelho. Ele, jovem já, antes, quando estava se casando, ele recebeu um milagre divino. Era para ele ter amputado a perna, mas ele foi para o hospital. E antes da amputação, durante a noite, ele teve uma experiência espiritual sobrenatural, em que ele viu um anjo operando a perna dele. E no dia seguinte, ele brigou no bom sentido, ele insistiu com o médico que fizesse mais exames. E o médico não queria, já tinha feito todos os exames, eles iam ter que amputar, parece, a perna dele. Mas ele insistiu tanto que o médico foi examinar. E quando ele abriu as ataduras, ele percebeu que alguma coisa tinha acontecido ali. E não foi mais necessário a amputação. Então ele já teve essa experiência, já no início. E ele estava ainda fora da congregação. Ele tinha acabado de se casar com a minha mãe e ele estava vindo da Igreja Católica. Mas o meu pai era aquele que gostava de ler, de buscar. Ele e minha mãe, eles queriam saber sobre Jesus Cristo, sobre o caminho. Então já tinha essa vocação. E aí, no hospital, minha mãe contava, né, que meu pai falava assim: vai lá na nossa casa e traz aquele livro preto que eu tenho do lado da cama. Era a Bíblia. Quer dizer, ele já tinha uma relação assim de busca, de procura. E é uma outra obra, né? A congregação cristã foi apresentada a ele através da prima de uma mãe, que era da Obra da Piedade, lá em São Paulo. Isso, eu estou falando, eu nem era nascido, essas coisas acontecendo. Mas o meu pai, ele era dedicado à obra, dedicado ao Evangelho, dedicado à evangelização. Meu irmão, minha irmã, então, quando ele subia no púlpito, eu creio que, na maioria das vezes, era o Espírito Santo falando. Mas ele mesmo falava, às vezes, o Espírito Santo não me dá a palavra. E o que eu faço? Eu leio um livro de Salmo, porque todo salmo serve para animar, serve para dar uma mensagem para a irmandade. Então era assim, quando o Espírito Santo não estava tomando ele assim na pregação,
ele lia um salmo para a igreja e ele dava esse conselho para outros irmãos que estavam no ministério, que tinham a obrigação de pregar a palavra também. Então eu digo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, não é todo dia que o Espírito Santo te dá a palavra quando você atende o culto, não. Mas chega no momento de pregar, e aí o irmão, por praxe, por costume, ele fala assim, vamos ler, né, o que o Espírito Santo mostrou. Sinceramente, meu irmão, minha irmã, não é isso que eu sei, não é essa a verdade que eu já ouvi muitas vezes de outros irmãos, e já desde a infância eu ouvia. Não é todo dia que o Espírito Santo toma o homem que está no púlpito para falar. Mas eu digo assim, naquela palavra que a gente vê que é o Espírito Santo. Mas é claro, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que entender uma coisa. A palavra de Deus, né, que veio através de Jesus Cristo, ela é fiel, é verdadeira. Então, quando Jesus fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei, é verdade. Então, se reúne aquele povo todo. Nem todos estão em nome do Senhor ali. Estar em nome do Senhor é estar com o coração voltado para as coisas de Deus. É ter sede e fome da palavra. Não é ter sede de profecia, não. De adivinhação. De dizer se pode ou não pode comprar carro, comprar casa. Se deve ou não viajar. O homem e a mulher têm que ter a capacidade de decidir a respeito da sua vida, certos detalhes carnais, triviais, mas muitos entram ali com sede do Evangelho, querendo que o Senhor sonde o coração e diga o que está errado e acerte e conserte, para que a gente possa sair de lá revestido das armaduras celestiais para poder enfrentar as hostes espirituais da maldade o tempo todo durante o dia. E esses que estão reunidos dessa forma estão em nome do Senhor Jesus. Não adianta entrar na igreja e falar, vamos abrir esse culto em nome do Senhor Jesus. Isso daí é boca para fora, é carne falando. Meu irmão, minha irmã, mas quando se reúne lá, pessoas legitimamente em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo se faz presente. Então, se você ler um livro de Salmo, o Senhor vai dar algo para falar. E se você ler um livro de Salmo e não exortar nada, o Espírito Santo já, só na leitura, já vai estar falando no coração e na mente daquele que está ouvindo. É simples assim. Mas, meu irmão, minha irmã, deixa eu contar para vocês os detalhes aí, que é verdade. E a verdade é coisa para adulto. É para quem está preparado. Vou dizer uma coisa para vocês, tem irmãos que não têm essa intimidade com o Espírito Santo, glória a Deus. É muito sublime. Quando o Espírito Santo te toca, quando o Espírito Santo te leva a pregar uma palavra, quando ele te manda pregar uma palavra, quando ele vem, invade a tua mente e teu coração, para que você pregue uma determinada palavra numa determinada noite. Mas não são todos que têm esse dom. E tem uns que até tiveram um dia, mas se deixaram levar pelas coisas da vida. Começaram a se interessar por negócios. Oh, meu irmão, se um dia você já teve o dom da pregação, faça aquilo que Jesus falou. Quando aquele jovem cheio de dinheiro chegou perto dele e disse, Senhor, eu já estou procurando fazer tudo certo, né? E o Senhor ensinando, se quer ser perfeito, livre-se de todas essas coisas e me siga. E ele não conseguiu. Por certo, esse tipo de pessoa tem dinheiro, vai lá, compra um prédio, monta uma denominação nova, uma igreja nova, e cria lá as igrejas dos ricos, onde dá para seguir o evangelho sendo rico, mas não dá não.
Aquele que quer pregar a palavra não pode ser um empresário, negociante, homem de negócio. Não dá, não dá. Não dá porque você serve a um observador. Jesus não é mentiroso. Para, meu irmão. Para de querer dar essa característica maligna para Jesus. Ele não mente. Ele falou, não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamão, que é o dinheiro. Então Jesus deu o exemplo para aquele jovem. Não, livre-se de tudo e me segue. Ele não quis se livrar, ficou triste e foi embora. Então não dá. E Jesus falou, rico, não tem como. Procura saber, irmão. Está lá na Escritura, o Senhor Jesus falou, rico não tem como não. Mas, meu irmão, se você perdeu esse caminho, livre-se de tudo. Dá para os seus filhos, para suas filhas, livre-se, volte para o caminho do Senhor. Volte a pregar, porque o povo precisa de pregadores que tenham dom. Então, meu irmão, minha irmã, tem muito homem que perdeu, sim. Tem o ministério, é ancião, é cooperador, atende o culto e chega na hora do culto, ele tem que pregar. Então é tão fácil para pessoas que estão acostumadas a pregar por repetição. O que mais tem, meu irmão, minha irmã? Perdoa ser tão sincero assim, mas o que mais tem é pregador de repetição. Tem cooperador e ancião que, além de ter que atender 2 ou 3 cultos na semana, os outros dias, ele congrega em várias igrejas onde tem pregadores eloquentes. Sabe para quê, meu irmão, minha irmã? Ele ouve aquela palavra, grava, e no dia seguinte ele atende a igreja dele e lê a mesma palavra, exorta as mesmas coisas, por ouvir. Na congregação, o que mais tem? Por exemplo, é crianças pregando a palavra, porque criança é uma esponja. Eles ouvem e segura tudo. Aí a criancinha começa a pregar com os trejeitos de pregador e tem as irmãs na sua tolice que, glória a Deus, aleluia, é o Senhor tomando uma criança. Não. É a criança na sua criancice, repetindo tudo que ela ouviu dentro da igreja. E tem pregadores que repetem. Então é isso que você tem comido. Ele ouviu uma pregação, às vezes profética, onde o Senhor estava profetizando na boca de alguém. Ele repetiu na tua igreja e você se emocionou, pegou para você essa palavra, mas a palavra não se cumpriu na tua vida. Por quê? Era um pregador de repetição. Ele ouvia e pregava. Então, meu irmão, minha irmã, tem pregadores, sim, que o Senhor, além de dar palavra para ele na igreja dele, o Senhor ainda mandava ele ir em outra igreja. Sabe por quê? Porque lá o povo estava passando fome. Porque o homem que estava lá foi colocado no ministério sem a menor capacidade, sem a menor vocação para pregar as coisas de Deus. Então, eu digo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, tem muita palavra que não vem de Deus, tem muita pregação que é homem puro, tem muita pregação que foi repetição, tem muita pregação que o próprio homem reprega o que ele já pregou, quando o Senhor deu para ele. E aí você vai enfraquecendo no espírito. Hoje, a congregação está muito fraca espiritualmente, se é que já não morreu, porque eu não estou lá. O Senhor me tirou de lá, nessa pandemia não tem mais conversa. Eu não sei, eu tenho a impressão que está morta. Se algum irmão ou irmã, assim, de muito tempo de caminho, que conhece a palavra espiritual, e se ainda estiver ouvindo alguma palavra espiritual dentro da congregação, poderia comentar aqui. Mas eu, sinceramente, já faz alguns anos que eu tenho observado os homens dentro da congregação e eu não tenho visto o Espírito Santo nesses homens. Eu fui me decepcionando. Vez ou outra, o Senhor tomava um irmão na pregação da palavra, mas era muito raro. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria falar para você essa verdade que pode incomodar muitos, mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita.
Muitas palavras foi o Senhor, através do Espírito Santo, tomando aquele vaso e se dedicou à pregação da palavra. Glória a Deus. Mas a maioria delas eram palavras frias e carnais. Às vezes o homem se esbaforava, dava chilique, pulava, batia no púlpito, mas era tudo carnalidade para te impressionar. Os homens vão pregando a palavra e vão percebendo o que faz a igreja balançar. Então ele já tem aquele trejeito na pregação. Mas uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã. Muitos pregadores pregaram a palavra pelo Espírito Santo, sim. Mas aqueles que entram na igreja com a sede do Evangelho, eles sabem muito bem o que vem do Espírito Santo e sabe quem está pregando. Sabe se é um rico ou sabe se é um irmão voltado às coisas do Evangelho. Mas tem uns que preferem se enganar, né? Preferem falar que tudo é o Senhor. Mas de engano em engano você vai entrar num buraco que não vai ter mais como sair. Desperta. Desperta tu que dorme para a verdade. Porque é a verdade que nos mantém juntinho com Deus. É a verdade que nos mantém junto com Cristo. Porque Cristo é a verdade. E não tem como ter dois senhores. Não tem como ter dois caminhos. Não tem como. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus.